Primeiro, quero agradecer a presença dos senadores Álvaro Dias, Roberto Requião, Cristóvão Buarque, que assim garantem regimentalmente que possamos ter essa sessão de 23 de dezembro de 2013, às vésperas do Natal, e acredito com o espírito de natalino, e eu quero muito aqui destacar, num balanço das atividades deste ano, que um dos fatos mais positivos e importantes para o Brasil e para o mundo foi a atuação do Papa Francisco, que inclusive na sua visita realizada em meados deste ano, em junho, especialmente ao Rio de Janeiro e a Aparecida do Norte, ali teve um desempenho simplesmente excepcional, com extraordinária repercussão tão positiva por causa do seu exemplo de vida, de atitudes, de espírito solidário, de presença junto ao povo, ele seguindo os exemplos de Jesus, ressaltou que Jesus passou a maior parte do seu tempo, de sua vida, na rua, conversando com o povo na rua, e ele então avaliava que era tão importante que ele aqui seguisse esse seu exemplo. E foi justamente na época em que visitava o Brasil, o Papa Francisco, que surgiu um dos fenômenos mais importantes ocorridos neste ano, que foram as manifestações de junho, depois julho e nos meses seguintes, com o povo, sobretudo os jovens, a partir de um primeiro grande chamado do movimento Passe Livre, que reivindicava que a Prefeitura Municipal de São Paulo não aumentasse as tarifas de ônibus de 3,20 de 3 para 3,20 centavos, e isso acabou resultando que o próprio prefeito Fernando Haddad, em diálogo com o governo federal, com a presidenta Dilma Rousseff, com o governador Geraldo Alckmin, anunciasse a redução daquele aumento. E, posteriormente, uma série de manifestações surgiram, não apenas sobre a qualidade dos serviços públicos de transporte coletivo em especial, mas também com reivindicações relativas à melhoria da qualidade de ensino, da educação, melhoria de condições para que os professores pudessem estar se dedicando melhor a serem melhor professores, para que houvesse maior vagas para todos os níveis, desde as creches até o ensino universitário, no ensino de base, ensino médio, e isto também foi muito saudável. Também houve as manifestações relativas às questões de melhoria dos serviços de saúde pública, relacionadas também à questão de mais médicos para a população, sobretudo nas áreas carentes. Foi importante que o próprio prefeito Fernando Haddad, em São Paulo, tivesse inclusive convidado representantes do movimento Passe Livre para estarem perante o Conselho Municipal, fazendo sugestões e sendo ouvidos, e ele acabou atendendo parte das suas reivindicações. Também os representantes do movimento Passe Livre foram convidados para virem a Brasília, foram recebidos no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff e por ministros de Estado. Isso também foi muito importante, mas nós todos sabemos que grande parte das grandes demandas populares e destes movimentos sociais não foram inteiramente atendidas. Dentre as
proposições dos movimentos sociais, inclusive abraçadas pela Ordem dos Advogados do Brasil e do movimento por eleições limpas, destacamos que estes movimentos solicitaram a nós no Congresso Nacional que votássemos uma reforma política. A própria presidenta Dilma, depois daquelas manifestações, chegou a sugerir que pudesse haver um referendo ou um plebiscito, que pudesse haver reformas políticas em diversos pontos, e dentre os pontos sugeridos pelo Movimento por Eleições Limpas estão a proibição de contribuições de pessoas jurídicas, contribuições limitadas para as pessoas físicas até um certo montante em cada pleito, bem como a transparência em tempo real ou ao longo da campanha, não apenas após a campanha, depois de terem sido realizadas, da natureza de todas as contribuições. Foram muitos de nós aqui que votamos na hora de examinarmos a reforma política, especialmente na Comissão de Constituição e Justiça, no atendimento destas reivindicações, mas infelizmente não conseguimos que fosse aprovada, por exemplo, a proposta do senador Jorge Viana, que proibia as contribuições de pessoas jurídicas, e eu, ao fazer o meu parecer sobre aquela proposta, também apresentei que pudesse haver uma limitação até R$ 1.700 por pleito, em termos da contribuição de cada pessoa física. Por exemplo, no ano que vem nós teremos eleições para deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores e presidentes da República. Então, para cada pleito, cada pessoa só poderia dar uma contribuição de no máximo R$ 1.700, algo que foi considerado razoável por muitos de nós. Mas, com respeito à transparência, juntamente com o senador Pedro Taques, propusemos que nos dias 15 de agosto, 15 de setembro e primeiro sábado antes do domingo, primeiro domingo de outubro, por exemplo, em 2014 será 5 de outubro, domingo, dia da realização das eleições, então teríamos a obrigação de cada candidato, cada partido, cada coligação política publicar em seus respectivos sites ou páginas eletrônicas a natureza da contribuição, dando transparência total. Ora, essas três proposições, a proibição de contribuições de pessoas jurídicas, a limitação para pessoas físicas e a transparência da natureza da contribuição, infelizmente, não foram aprovadas. Eu quero, inclusive, ressaltar a entrevista do ministro do Supremo Tribunal Federal, à Folha de São Paulo, Luiz Roberto Barroso, que lamenta que o Congresso não tenha avançado o suficiente, e ele diz que, então, o Supremo Tribunal Federal se sente na responsabilidade de estar propondo modificações, e ali observamos que, tendo em conta a representação feita pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, já por 4-0, está levando em conta, sim, esta aspiração, que, no meu entender, significa um aperfeiçoamento das instituições políticas e do processo eleitoral brasileiro, proibindo as contribuições de pessoas jurídicas. Mas eu gostaria também de fazer aqui um balanço relacionado a algumas dos temas sobre os quais eu
aqui participei bastante. Vou citar alguns itens rapidamente, porque ao longo deste ano, na votação do Fundo de Participação dos Estados, eu apresentei emendas com o objetivo de transformar o FPE num fundo de distribuição mais justo, mais equitativo, e inclusive levando em conta o ponto de vista do Estado de São Paulo, mas, todavia, não fui bem-sucedido, e não fomos, os senadores de São Paulo, bem-sucedidos neste ponto, pois a maioria teve outro ponto de vista. No que diz respeito à aprovação pelo Senado da PEC do comércio eletrônico, eu apresentei emenda sugerida pelo governo do Estado de São Paulo, inclusive também levada em consideração pelos senadores de São Paulo, Luiz Nunes Ferreira e Antônio Carlos Rodrigues, mas para sua implementação se faz necessário que o projeto de lei que trata do ICMS seja revisto. E é importante que, no horizonte de médio prazo, as alíquotas intrablocos sejam iguais. Com respeito ao projeto de lei que trata do ICMS, que foi aprovado na CAI, a bancada de São Paulo apresentou emendas assinadas pelos 3 representantes do Estado, mas que foram rejeitadas, fazendo com que o parecer aprovado pela comissão não traga qualquer inovação à atual situação vigente. Eu espero insistir nas emendas que apresentamos na comissão quando da tramitação do projeto em plenário. Com respeito ao projeto de renegociação das dívidas estaduais e municipais, essa negociação foi feita entre os estados e o Ministério da Fazenda. Estamos empenhados em sua aprovação. Infelizmente, a CCJ ainda não apreciou a matéria, trazendo um prejuízo para São Paulo como um todo e, em especial, para a cidade de São Paulo em particular. Eu espero que, no início do ano legislativo de 2014, possamos logo apreciar essa matéria para superar as dificuldades das unidades e municípios das unidades da federação e municípios que estão em dificuldade. Com respeito à negociação junto ao Ministério da Agricultura, Itamaraty e Ministério da Fazenda, visando garantir os interesses dos bananicultores do Vale do Ribeira, do Estado de São Paulo, assim como, em conjunto com o senador Luiz Henrique, os bananicultores de Santa Catarina, em face à importação de bananas do Equador e da Colômbia, esse é um processo que ainda continua a acontecer e eu tenho procurado estar atento com respeito às reivindicações dos bananicultores dos diversos estados brasileiros. Há um tema sobre o qual venho me interessando há mais de uma década em defesa dos citricultores paulistas, os produtores de laranja. Conseguimos que o CAD desse um parecer favorável à instalação do Concecitros, que é um organismo para justamente permitir o diálogo tanto com os produtores de sucos de laranja, que são os que compram a laranja, como também os produtores de laranja e bem como representantes de trabalhadores. É importante que haja uma representação paritária entre os representantes dos agricultores e da indústria de processamento do suco de laranja. Também foi importante a obtenção da securitização das dívidas dos pequenos e médios citricultores paulistas, que já foi autorizada pelo Ministério da Fazenda e, conforme me informou o chefe de gabinete do ministro Guido Mantega, foi encaminhada ao Ministério do Planejamento e depois da Agricultura para a sua conclusão. E eu faço aqui um apelo aos ministros da Fazenda, a ministra do Planejamento e ao ministro da Agricultura para logo concluírem este assunto que é de
grande relevância. Mas eu quero ainda falar de algumas coisas bonitas que ocorreram neste ano. Uma delas, eu quero aqui saudar o Ariano Suassuna, um dos maiores escritores, poetas e dramaturgos brasileiros, autor do Alto da Compadecida, objeto inclusive de minissérie na Globo, na Rede Globo. E aqui ele dá uma bonita entrevista publicada hoje na Folha de São Paulo. Fez um pacto com Deus para concluir o meu romance. Há 4 meses atrás, Ariano Suassuna sofreu, na verdade, 2 infartos e precisou tratar de um aneurisma cerebral. E, entretanto, ele se recuperou e, inclusive, há poucos dias atrás, deu essa entrevista por 1 hora na sua residência para a Folha de São Paulo e pouco depois de ter participado de uma apresentação muito bonita ali no Recife. E ele aqui diz que ele está realizando uma nova obra que envolve romance e tantas coisas bonitas. E aqui vou ler um trecho que eu considero muito bonito. Pergunta o Fábio Vitor a ele: essa experiência mudou alguma coisa no seu jeito de perceber o mundo e as pessoas? Não, referindo-se à doença que lhe acometeu, né? Poucos dias antes de adoecer, eu dei uma entrevista em que perguntaram se eu tinha medo da morte. E eu disse: eu não gosto de contar valentia antecipada. Acho que a gente só pode dizer que não tem medo de alguma coisa depois de enfrentá-la. Agora, até onde eu vejo, eu não tenho medo da morte. Eu tenho pena de morrer sem ter realizado certas coisas. Por exemplo, se eu visse que não dava para terminar o romance que escrevo, aí eu teria muita pena de morrer. Quando eu estava no hospital e descobri que tinha um infarto, me agoniei muito porque tinha deixado o manuscrito aqui em casa. Eu disse: preciso conversar com o Carlos Newton Jr., acadêmico especialista na obra do escritor, dizer a ele como era para levar adiante o livro. Primeiro dividi o livro grande em vários livros. Cada capítulo é escrito em forma de cartas e toda a carta termina do mesmo jeito. Porque digo lá que fiz um pacto com Deus. E fiz mesmo, diz Ariano Suassuna. Se ele achasse que o romance tinha alguma coisa de sacrílego ou de desrespeitoso, que interrompesse pela morte, coisa com a qual desde agora me declaro de acordo. Meu acordo não vale nada num caso desse, mas por outro lado tem uma vantagem. Dou ideia da minha conformidade e de minha resignação e estou conseguindo, com a minha megalomania, um parceiro extraordinário. O primeiro volume são 6 cartas, todas as 6 terminam do mesmo jeito, com as mesmas palavras. E qual é o jeito, quais são as palavras? Não diga o que não puder dizer, diz uma assessora. E ele fala: a gente tem uma tendência a responder a verdade, né? É uma tentação desgraçada. Bom, todas terminam com um verso: um martelo gabinete e um martelo agolopado. Martelos são formas poéticas usadas pelos cantadores nordestinos. O martelo gabinete tem 6 versos de 10 sílabas e o agolopado tem 10 versos de 10 sílabas. Deixa eu ver se eu me lembro do martelo. Diz assim: pois é assim, meu circo pela estrada, 2 emblemas me servem de estandarte. No sertão o arraial do Bacamarte, na cidade a favela consagrada. Dentro do circo a vida onça malhada, ao luzir do teatro e pelo belo transforma-se num sonho, palco e prelo, e ao som desse canto na garganta, que a cortina do circo se levanta para mostrar o meu povo e seu castelo.
Eu espero que em breve possamos todos apreciar essa nova obra de Ariano Suassuna. Mas quero destacar que, felizmente, do ponto de vista da economia brasileira, eu avalio que nós estamos num caminho de melhorarmos. A economia brasileira, em 2013, cresceu 2,5%, um pouco menos que a média mundial, que foi da ordem de 3%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se mostra relativamente otimista com a recuperação dos investimentos, pois até outubro a formação bruta de capital fixo cresceu 6,5%. Conseguimos abrir o caminho para o investimento no país, principalmente com as concessões, e deverá ser o puxador da economia brasileira em 2014 e nos próximos anos. Barateamos os investimentos, reduzimos a taxa de juros e o custo tributário para aumentar a competitividade das empresas. E com as concessões do Campo de Libra, dos aeroportos do Galeão, de Confins, de algumas rodovias, estas acabaram, segundo o ministro da Fazenda, dando certo e significam investimentos em médio e longo prazo. E ressalta que há poucos projetos no mundo com a rentabilidade que o Brasil hoje oferece. Nos enveredamos para o caminho de investimento elevado com as concessões e assim podemos falar de um novo ciclo de investimentos. Destaca que em novembro, por exemplo, entraram no Brasil 8,33 bilhões de dólares e isso significa que há bastante confiança no Brasil. Se terminarmos 2012 com um crescimento fraco e tínhamos que imprimir um ritmo maior, mas conseguirmos reduzir a pressão inflacionária, implementar as concessões e ampliar o volume de investimentos. Eis que, se em 2007 a economia mundial havia crescido 5,7% e o Brasil 6,1%, em 2013 o PIB mundial vai ser menor que 3% e o do Brasil em torno de 2,5%. Há que destacar um dado significativo em termos da taxa de desemprego para as 6 regiões metropolitanas, ela está no menor nível de 4,6%, o menor alcançado desde que se iniciou a medida da taxa de desemprego, ainda que, conforme o senador Roberto Requião há pouco nos dizia, ele está com a preocupação de que a taxa de desemprego para os jovens está superior a 11% e que grande número de trabalhadores empregados recebe até 2 salários mínimos e seria importante que tivéssemos um número maior de trabalhadores com remuneração característica daqueles que já tenham uma melhor especialização, então, num nível maior. Mas eu espero que as coisas melhorem para o próximo ano. E gostaria aqui de assinalar ainda um balanço de um dos principais programas de erradicação da pobreza extrema no Brasil, da pobreza absoluta, e que constitui um objetivo maior da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma Rousseff, em 2011, conclamou a toda a sociedade brasileira, aos governos estaduais, municipais e também às entidades como patronais de trabalhadores e da sociedade civil e a todos nós cidadãos na medida em que encontrássemos quaisquer famílias com a possibilidade de serem beneficiárias do programa Bolsa Família, isto é, com uma renda per capita mensal até R$140, que nós deveríamos avisá-la se porventura essa família não estivesse ainda inscrita no programa Bolsa Família. Ora,
agora, em novembro de 2014, podemos fazer o seguinte balanço nacional. O total de famílias cadastradas com renda per capita mensal até R$ 140, em maio de 2013, pelos dados do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, eram da ordem de 18.618.493, e em novembro de 2013, 13.830.095 famílias, correspondendo a 74,28%, estavam efetivamente inscritas e recebendo o programa Bolsa Família com o valor médio do benefício da ordem de R$ 152,53. Então, por esses números, faltariam em torno de 4 milhões e pouco ainda de famílias, se bem que a ministra Tereza Campelo me informou ainda na semana passada que, na verdade, este número total de famílias cadastradas seria superestimado em relação, porque, segundo ela, seriam cerca de 700 mil famílias que faltariam para efetivamente completar a busca ativa. Mas não temos a certeza completa deste dado. Agora, eu gostaria de ressaltar que, por exemplo, no estado de São Paulo, a proporção o número total de famílias cadastradas com renda mensal per capita até R$ 140, em maio de 2013 era 1.986.611, e famílias efetivamente sendo beneficiadas em novembro de 2013 eram 337.270, correspondendo, vou repetir os dados aqui, o total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140 era de 1.986.611, das quais 1.335.820 estavam efetivamente recebendo o Bolsa Família, correspondendo a 67,24%. E no município de São Paulo, de 477.991 famílias com renda per capita mensal até R$ 140, 337.270, correspondendo a 70,55%, e isto foi um salto de qualidade desde dezembro do ano passado, muito significativo. Então, São Paulo está realizando um esforço, o município de São Paulo, do prefeito Fernando Haddad, muito significativo. Com respeito aos diversos estados, o estado que mais avançou no busca ativa é o do estado do Ceará. 1.325.272 famílias poderiam estar inscritas e 1.083.733 estão inscritas, correspondendo a uma cobertura de 81,77%. Eu vou citar os demais estados, em seguida vem Pará com 81,49%, Amazonas 81,38%, Alagoas 80,65%, Maranhão 80,39%, Sergipe 80,22%. Então, os estados do Nordeste estão com melhor desempenho. Depois, no Acre, 77,80%, Paraíba 77,12%, Piauí 77%, Bahia 76,8%, Roraima 76,4%, Rio Grande do Norte 75,75%, Tocantins 75,67%, Rio de Janeiro 75,55%, Pernambuco 75,43%, Amapá 72,76%, Mato Grosso do Sul 72%, Mato Grosso 70%, Espírito Santo 69,7%, Minas Gerais 69,54%, Rondônia 68,96%,
Goiás 67,44%, São Paulo 67,24%, Paraná 65,42%, Rio Grande do Sul 64,50%, Distrito Federal 62,46%, Santa Catarina 58,61%. Gostaria, na minha conclusão, senhor presidente, agradecendo a sua generosidade para comigo neste último pronunciamento do ano de 2014, mais uma vez eu aqui voltar para a importância do que foi o Papa Francisco. Ainda na última sexta-feira eu tive a oportunidade de visitar o Amparo Maternal, uma entidade que tem 74 anos, e que começou atendendo, sobretudo, as mães moradoras de rua e com o apoio da Igreja Católica, de Dom Paulo Evaristo Arnes, o professor Dalmo de Abreu Dallari, da senhora, então, era a senhora esposa dele, Marta Dallari, que faleceu relativamente jovem, e ali Dom Odilo Scherer rezou a missa para as mães que ali estavam tendo seus nenês, alguns recém-nascidos, outras mães que estavam para nascer, numa cerimônia muito bonita, com a presença de todas as senhoras voluntárias que também contribuem para o amparo maternal. E naquela oportunidade, Dom Odilo Scherer nos falou do papel e dos exemplos do Papa Francisco no anúncio do Evangelho do mundo atual, e nos deu aos presentes uma cópia da Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, que eu recomendo a todos para que possamos seguir os exemplos e as pregações do Papa Francisco. Também quero ressaltar que neste ano nós tivemos a perda do extraordinário presidente Nelson Mandela, um dos mais importantes estadistas da história da humanidade, e que tanto honrou a África do Sul ao promover o fim do sistema do apartheid e conseguir passos largos para a democratização da África do Sul, havendo ainda muito por avançar. E eu acredito que a África do Sul poderá ser um dos países que, inclusive, venha a realizar o sonho de instituir, como nós no Brasil, uma renda básica de cidadania para todo e qualquer cidadão. Quero ressaltar que ainda aguardo a resposta da presidenta Dilma Rousseff à carta que os 81 senadores, um documento inédito, porque, sabe, presidente Álvaro Dias, eu ainda há 10 dias perguntei ao presidente Lula se durante os seus 8 anos de mandato ele havia recebido uma carta com uma sugestão de política econômica de todos os 81 senadores. Ele falou que não se lembrava de ter recebido. Eu então dei a ele em mãos a cópia da carta que eu encaminhei em mãos à presidenta Dilma Rousseff em 25 de outubro, em que os 81 senadores sugerem a ela para formar um grupo de trabalho que poderá ser, por exemplo, coordenado pelo excelente professor Paul Singer, secretário de Economia Solidária, para estudar as etapas da instituição da renda básica de cidadania. Aqui reitero o meu agradecimento aos senadores Álvaro Dias, Roberto Requião, Cristóvão Buarque e a todos os demais que assinaram essa carta, e eu aguardo a qualquer momento que possa
à presidenta instituir, de fato, esse grupo de trabalho. Muito obrigado. Quero apenas dar uma informação. Amanhã, às 11 horas, a convite do Movimento Nacional População de Rua, estarei com meus filhos, o Súplio e o João, no Natal do Povo de Rua, na Praça da Sé, em frente à Catedral, para ali meus filhos cantarem e eu dirigir algumas palavras para o povo da rua. Muito obrigado, presidente senador Álvaro Dias. Parabéns, senador.